Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula 3 do módulo 10. Nós vamos falar, então, como que essa cultura organizacional ela é registrada nas empresas. Bom, não existe um documento chamado Cultura Organizacional da Empresa tal. Não existe um documento que diga qual é a cultura organizacional da empresa, tá? Pelo contrário, se a gente fosse fazer um documento desses, a gente teria que reunir todos os documentos que são produzidos diariamente dentro da empresa, para realmente colocar dentro de algo escrito, de algo formal, o que realmente acontece, como que acontece, quais são as relações, qual é o nível de relações dentro da empresa, quais são os objetivos, quais são os valores. Eles são expressados em cada um desses documentos, né? Então, quando a gente estuda o assunto cultura organizacional, quando a gente propõe para uma empresa essa mudança, quando a gente aponta para ela que precisam ser mudadas as práticas e como que as pessoas se relacionam dentro dessa empresa, a gente está literalmente tentando domar a cultura organizacional, conduzir ela, né, para que ela obedeça aos propósitos da empresa. É literalmente isso. A gente doma aquilo que acontece, a gente conduz tudo aquilo que acontece de forma a atingir os propósitos daquela empresa. Então, a gente racionaliza algo que inevitavelmente acontece. Então, nós tornamos aquelas relações, a gente racionaliza aquelas relações, né? E essa doma, essa condução dessas relações, ela é feita por meio dos documentos, por meio dos atos administrativos, da liderança, das interações construídas a partir daquela empresa. Todas as relações construídas a partir daquela empresa, elas vão ser propositalmente conduzidas, propositalmente iniciadas ou finalizadas, propositalmente direcionadas para algum lugar. Então, começa sempre pelos sócios. É o sócio que dá o start na empresa, é o sócio que faz a primeira condução. São os sócios que começam isso. E isso que começa pelos sócios é disseminado em todas as outras relações. Nos colaboradores, fornecedores, parceiros, consumidores, até com o poder público. Dissemina para eles. Então, quando um colaborador, quando um empresário, quando um cliente chega para ti e diz assim, não, olha, eu quero contratar, né, o serviço de advogado para formalizar um regulamento interno, um código de conduta, fazer uma adequação à LGPD e tudo mais. Eu sei que algumas coisas precisam ser mudadas dentro da empresa, mas vai lá, faz esses documentos, depois eu vejo como é que acontece. Vai dar certo, né? Porque as mudanças, ele mesmo já percebeu que as mudanças são mais profundas. Então, quando os advogados se preocupam em reconhecer e observar as necessidades culturais daquelas empresas, ou seja, eles avaliam os objetivos do negócio, como que os negócios estão sendo conduzidos, como que aquelas relações estão acontecendo, e aí propõem documentos e atitudes, né, para chegar aos objetivos que aquele cliente quer, com certeza esses advogados têm muito mais sucesso na sua atuação quando alinham os documentos que eles produzem com todas essas atitudes, com o que realmente acontece dentro da empresa, do que aqueles advogados que simplesmente colocam o conhecimento jurídico em prática nos documentos. Documentos juridicamente perfeitos e, na realidade, eles não acontecem. Né? Então, a gente registra a cultura organizacional que existe e a que deveria existir, alinhada com atitudes em todo tipo de documento, como eu falei na aula anterior. E no material que está aqui abaixo, né, esse PDF que está abaixo aqui, que tem aí o texto sobre a aula, eu listei, deixa eu ver quantos aqui, 19 documentos, pelo menos, ou ações, ou serviços dentro da empresa que traduzem, que precisam traduzir, né, que precisam usar a cultura organizacional, os valores na sua construção e ditar novas ordens, novos parâmetros para aquelas relações, para conduzir a empresa àqueles objetivos. E aí isso precisa ser implementado, sempre. Mas primeiro a gente vê o que já acontece, porque tem muita coisa que já acontece que dá certo. Então, eu não vou aqui falar todos eles, mas começa desde antes da criação da empresa, passa pelos planos de negócio, passa por todos os contratos que a empresa faz, desde o contrato social, o contrato com fornecedor e cliente, né? E passa pela contabilidade, a contabilidade é o
principal criadouro de problemas, né? Ali nascem todos eles, porque é a confusão contábil que gera muitos dos problemas, né? A construção de canais de expansão, tudo isso vai considerar a cultura existente e ditar novas regras para uma nova cultura. Porque se vai implementar mudanças, essas mudanças precisam acontecer de forma alinhada também, né? E aqui vai uma grande observação que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Quando uma empresa vai lá, né, que é um grande diferencial que eu acabo colocando em muito plano de negócio, em muito regulamento interno, muito acordo de sócios, em muito contrato, né? Porque quando uma empresa define missão, visão e valores, por exemplo, objetivos, traça planos, né? Ela sempre se socorre a jargões para cumprir aquele protocolo, para fazer aquele documento. Ah, qual é a tua missão? Qual é a tua visão? Quais são os valores da empresa? Aí ela começa ética, sustentabilidade, focado em parcerias, com gestão empresarial estratégica, etc, etc, etc. Todos esses jargões. Eu costumo dizer, e eu escrevi aqui isso para vocês, e vou complementar depois, além desses valores óbvios, além dos óbvios valores éticos, morais e de gestão, esta empresa preza pela tecnologia, pela construção de parcerias estratégicas para ambos os parceiros, e ali você vai colocando o que acontece, o que a empresa faz. Ela preza pela família dos funcionários, ela preza por criar um ambiente familiar, como aquele exemplo que eu dei lá na outra aula. Então, você coloca na visão, na missão, nos valores dessa empresa, o que ela realmente atua. Porque, sinceramente, gente, conduta ética é comum para todas as empresas, né? Alguém vai colocar lá o contrário disso? Então, você coloca os óbvios, mas coloca os não óbvios. Aquele que diferencia, aquele que cria os diferenciais dentro daquela empresa. O que cria os diferenciais? Podem ser detalhes, mas que se tu colocar e o cliente vê aquilo acontecendo dentro da empresa, ele vai olhar para aquele quadro na parede, que geralmente colocam visão, missão e valores num quadro, ele vai ler aquilo ali, nossa, realmente o que acontece aqui? Eles realmente cumprem o que eles falam. E não aquele quadro bonito lá falando em comportamento ético, na ética dos funcionários, na lisura das suas ações. Isso não é diferencial. Diferencial são aqueles valores que são implementados que identificam aquela empresa como única no mercado. Qual é a cultura que ela desenvolve? Qual é o ponto da cultura organizacional dela que realmente causa esse diferencial? E elenca ali o que de fato faz diferença para aquela empresa, o que de fato define aquela empresa, né? Mas como tudo que é bom, aqui também vão acontecer alguns exageros, né? Quando a empresa passa por essa redefinição, quando uma empresa passa pela redefinição de cultura organizacional, ou passa por uma reestruturação que a gente começa com a remoldagem da empresa, né? Quando a gente refaz com ela o plano de negócios e tudo mais, essa empresa, ela escolhe se estruturar, ou até mesmo escolhe começar, por que não, né? De uma forma mais alinhada com o que tem de mais atualizado em termos de gestão de negócios. Então, ela quer, né, exagerar para ser pioneira em algumas situações, né? Exageros no sentido de deixar tudo assim tão livre, por exemplo, entre os funcionários, tão alinhado com tecnologias, e ela usa todas as disponíveis no mercado, que ela acaba criando riscos para si mesma. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre cultura flexível e controles legais, porque é aqui que a gente começa a brigar, né? Porque, assim como existem empresas muito rígidas, muito engessadas na sua cultura organizacional, aí vamos para o oposto disso, né? Uma reestruturação cultural que acaba extrapolando limites legais, né? Acaba trazendo muito risco para a empresa, né? Então, a gente vai precisar dar uma podada nisso, dar uma burocratizada em algumas coisas, né, da organização, e nós vamos, então, conversar na próxima aula sobre esse assunto.